Estamos ao vivo novamente. Oh, agora foi. Agora foi? Tá aparecendo eu aí, professor? Tá, agora sim, Wellington, maravilha. Tava aparecendo só a minha imagem aqui, eu tava ouvindo. Aí, nossa, cara, fica muito estranho quando não tá vendo a pessoa do outro lado, né? Pois é. Aqui agora para mim, eu não tô conseguindo te ver, mas vamos deixar o papo fluir, professor. E daí, acho que vai entrar com o tempo aqui, vai aparecer a imagem do senhor. Importante que vocês Tá, estão se me vendo aqui. precisar, se quiser que a gente inicia também, não tem problema nenhum. Ah, por mim tá tranquilo. Vamos deixando o papo fluir, daí qualquer coisa eu acho que vai aparecer logo a imagem. Acho que é só uma questão de delayzinho mesmo. Beleza, então. Wellington, boa noite, obrigado. Antes de mais nada aí, boa noite a todo mundo também que está entrando novamente, que estava na transmissão anterior, está retornando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 13º episódio do nosso programa Papo Faixa Preta. E é uma honra muito grande estar recebendo você aqui, Wellington. Até porque as referências foram muito boas também para que chamasse você para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o projeto que é o projeto Soldadinhos de Cristo, mas eu vou deixar para você falar, não vou me antecipar em nada não, mas gosto de enfatizar aqui com todo mundo que eu chamo para poder fazer esse programa comigo, que o Papo Faixa Preta, ele é um programa que vem, que eu faço questão de selecionar a dedo todo mundo que está passando por aqui, e são pessoas que eu sei que compartilham dos mesmos valores que eu em relação às artes marciais, tá? E eu tenho certeza que o projeto de vocês também tem esse objetivo. Por isso que foi feito esse convite. Fiquei muito contente quando você aceitou, topou fazer esse bate-papo aí comigo. Tá? Então seja muito bem-vindo. Obrigado de coração por ter aceitado aí esse desafio. A gente vai trocar uma ideia sobre o projeto Soldadinhos de Cristo hoje, sobre você, a sua história, para mais pessoas poderem conhecer. Então se apresenta aí para o pessoal, por favor. Maravilha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o espaço, dizer que eu sou muito grato pela oportunidade de estar conversando com um outro amante aí, né, dos esportes de contato, de combate, esportes que a gente acredita que trazem metodologias de vidas aí que a gente leva por toda a nossa caminhada aí. Eu sou uma prova disso. É, Agora já entrando na parte de apresentação, eu já estou nesse meio de artes marciais desde os meus 9 anos de idade, onde eu comecei no Karatê Shotokan, que é a mesma modalidade que o senhor hoje é mestre, né, professor? E Mestre ainda não, né? Mas tá no estamos no caminho, né? caminho aí, né? Tá no Estamos caminho. no caminho. Já na reta final, já, né? Já. Não. A faixa E, preta a gente tem, agora tem muito para percorrer ainda, né? mas eu tenho certeza que é só uma questão de tempo mesmo. E eu Isso. comecei ali na arte marcial, juntamente ao Sensei Assis, ali na antiga Celt. É, Hoje eu não sei se o pessoal mais novo chega a conhecer a Celt, mas era um espaço muito bacana que a gente tinha próximo ali ao SESI, né, com diversas modalidades, e o Karatê era uma dessas. Então eu tenho um carinho muito grande. A minha base hoje, dentro dos esportes de combate, veio do Karatê. Depois do Karatê eu já pratiquei diversas outras modalidades, dentre elas o Muay Thai, que é hoje o qual estou aí também me especializando, criando metodologias para o ensino, principalmente voltado para o público infantil, que hoje é o público que eu atendo no meu projeto, né? Então, mais uma vez, eu sou muito grato. Tenho certeza que esse bate-papo vai fluir de maneira muito positiva, porque é um assunto que eu gosto, um assunto que o senhor gosta, e acredito que quem esteja assistindo também vai conhecer um pouquinho melhor sobre do nosso dia a dia e da nossa vivência dentro
dos esportes de combate e as artes marciais, né, professor? Exatamente. Você falou muita coisa legal aí já nessa introdução, hein, Wellington? Porque, primeiramente, a origem de onde você veio, isso me deixa muito contente, porque também foi onde eu comecei, lá no Karatê Shotokan, foi junto com o Sensei Assis, lá na antiga Celt. Infelizmente, a galera mais nova não conhece, né? Hoje funciona a Fox, uma revenda automotiva lá, mas era naquele prédio. Teve algumas mudanças de lugares ali, mas daquela época pouquíssima gente vai lembrar, né? O pessoal mais novo. E é muito saudoso sempre ver, lembrar de como que eram os treinos, o próprio Sensei Assis, faz bastante tempo que eu não vejo, mas sei que está bem também, graças a Deus. É sempre legal ver que outras pessoas que passaram por lá também continuaram seguindo o caminho nas artes marciais. Seja com ele, com o Karatê, ou até mesmo em outras, como no seu caso, que veio, migrou aí para o Muay Thai e está criando está fazendo um nome dentro do Muay Thai, tem um projeto aí que é gigante. Quando eu postei o banner da nossa live, teve pessoas, faixas pretas também, que muita gente, mas muita gente mesmo, tava falando, esse cara aí tem bastante coisa legal para contar, hein? Esse cara aí faz um trabalho legal. Cara, só teve elogios. Isso mostra que o projeto já está tomando uma grande proporção. Eu tive o prazer de presenciar aí a quantidade de crianças que vocês atendem no Veredas, né? Veredas da Conquista. E assim, só foi elogio mesmo, cara. Não teve nada que nada contra, assim, nenhuma pequenininha parcela que podia falar, nossa, talvez alguém não goste. Não, todo mundo só elogiou. Então é muito bacana ver que veio do cara ter essa base que hoje se tornou algo muito bom também. Isso me deixa muito contente, né? E, e uma outra coisa muito bacana que você falou também aí, que é muito importante, os professores de artes marciais muitas vezes estão negligenciando, está criando metodologias, desenvolvendo seus métodos, achando a melhor forma de ensinar. Isso é muito importante. Quando um professor, vamos tratar como professor todas as pessoas que dão aula de artes marciais, independente de graduação, semestre, se não é, pessoas que ministram aulas. Quando a pessoa fala que ela está desenvolvendo metodologia, pode ter certeza, essa pessoa gosta do que faz e está de fato estudando, porque muita gente negligencia isso, e a chance de dar certo é muito grande a partir do momento que você tem uma metodologia aí bem desenhada, bem definida, né? Mas aí, falando um pouquinho mais já sobre o projeto, então, onde que o projeto acontece hoje? Eu sei que ele acontece no Veredas, mas muita gente nem sabe onde fica o Veredas, né? E é um bairro mais afastado, a gente sabe, mas é um bairro que atende a uma quantidade grande de pessoas, cara. E como que surgiu isso daí? Como que você chegou lá? Conta pra gente um pouquinho da história de tudo isso daí que está acontecendo. Maravilha. Primeiro eu gostaria de agradecer o senhor pelo feedback, né? O senhor comentou que outros professores da área, outras pessoas elogiaram aí a divulgação da nossa conversa. E eu quero agradecer o senhor por estar me repassando isso. Para mim é muito importante, porque é uma maneira de demonstrar que a gente segue no caminho certo aí, né? E essas pessoas nos apoiando acaba dando um combustível a mais para a gente continuar nessa pegada. E eu, mais uma vez, agradeço aí esse feedback que o senhor passou para mim, fico muito feliz. Depois, Isso. em off, a gente conversa melhor. O senhor me fala aí, os mestres que estão Fala, acompanhando a assim. gente aí. Agora, dando, então, ênfase no projeto, o projeto hoje ele se situa no bairro Veredas, é um bairro um pouco mais distante, né, distante do centro da cidade, porém é um bairro que está tendo expansões, principalmente agora, com de, de apartamentos que está sendo iniciado aqui no próximo ao nosso bairro, que chama o Céu Azul, o senhor já deve ter ouvido falar. Sim, É um complexo que está dando muita visibilidade para nós agora. Mas o bairro é um bairro pequeno, não é um bairro grande. Se eu não me engano, ele tem um montante de 5 ruas. E nessas 5 ruas aí tem uma média de 100, cento e poucas famílias. E o nosso projeto hoje ele é situado na minha própria casa, que eu também sou um morador do bairro Veredas. E eu sou morador já desde o início do bairro Veredas. A minha mãe foi uma das contempladas com a casa. Hoje eu já não
moro mais com a minha mãe, só que eu continuei na casa e hoje a minha mãe é minha vizinha. No caso, ela mora aqui na mesma rua, próxima a mim. Então, aqui na onde era a nossa casa, a gente conseguiu construir um espaço. Mas o espaço já é uma coisa que veio depois. O projeto é mais antigo que o nosso espaço. Então, se o senhor me permite, vai levar um tempo, mas eu vou contar a nossa historinha aqui. Fica à vontade. Mara- Wellington, assim, a casa é sua, fica à vontade, não se preocupe com formalidades. Eu brinco sempre com o pessoal. Imagina que a gente está sentado numa padaria tomando um café, como eu não bebo cerveja, então a gente está na padaria tomando café, né? E falando sobre arte marcial, essa é a ideia, tá? Então não esquenta a cabeça, não, fica à Ah, vontade. maravilha, maravilha, fechou. O, é, hoje eu sou casado, eu tenho uma família, eu tenho filhos pequenos, e há cerca de 6 anos atrás, quando eu comecei o relacionamento com a minha atual esposa, a gente frequentava uma igreja que fazia parte aqui do bairro. Era uma igreja pequena, só que era uma igreja muito acolhedora e a gente fazia parte. E a minha esposa, ela ficou responsável pela parte da educação das crianças, né, em horários de cultos, ou seja, ela era a tia das crianças, geralmente que tem em igrejas mesmo, né? Só que essa igreja nossa era pequena, ela não tinha um espaço muito grande, e começou que a minha esposa começou a trazer as crianças para casa no horário de culto, no horário da ministração da palavra, para as crianças terem um outro foco, um foco voltado mais para o aprendizado infantil. Então a minha esposa começou a trazer essas crianças para casa e a gente criou um vínculo, né? Como a minha esposa sendo a tia da igreja deles. Uhum. Porém, a gente não sabe o motivo porque a igreja não deu continuidade aqui no bairro, porém o carinho com as crianças continuou. Então, foi quando eu e a minha esposa sentamos e conversamos e falou, bom, a gente não tem mais a gente não tem mais o apoio da igreja, né, porque a igreja não faz mais parte do bairro, só que a gente hoje tem a ligação, né, a, a proximidade com as crianças. A gente vai deixar isso se perder, o que, que a gente vai fazer? E daí ela mesma deu a ideia, falou, eu posso continuar com um trabalhinho com as crianças aqui em casa mesmo. Eu falei, bom, eu tô aqui e eu vou te apoiar, vamos fazer isso. E durante um tempo ficou assim, a gente trazia as crianças, a gente fez um cronograma, algo muito simples, marcou um horário de ter umas reuniões com as crianças, né? Não era nada demais, era um horário que a gente passava um tempo com as crianças, a gente costumava tentar fazer um lanchinho para as crianças, algo, ter momentos com eles mesmo. E a gente ficou um tempo considerável assim, e só que estava me incomodando o fato de a gente não tá agregando alguma coisa. Quando eu digo agregar, lógico, a gente estava agregando ali um momento de descontração, um momento de conversas, amizades, brincadeira, coisas do tipo. Mas eu queria algo mais palpável, algo que eles pudessem levar para a vida. Foi quando, então, eu conversando com o meu antigo mestre, né, do Muay Thai, o senhor deve conhecer, é um atleta de muito renome aqui na cidade, é o Gustavo Irac. Sim. Ele era meu mestre na época. Eu conversei com ele e falei, eu tenho um grupo de crianças, adolescentes, que, que moram lá perto de mim e eles têm um tempo livre. Eu gostaria de estar fazendo algumas atividades com eles. O senhor me apoia, o senhor pode me dar um retorno? Daí ele falou, não, claro, totalmente. Ele abraçou a causa, ele apoiou. Eu sou muito agradecido a ele, a toda a equipe dele. Ele me apresentou pessoas que me ajudou muito na continuidade do projeto. E no início, ele me deu o aval, eu representava então a equipe dele, porque o senhor deve saber melhor do que eu, que existe toda uma questão de hierarquia, a gente precisa representar algum lugar, alguma Sim. pessoa, Defende para uma poder dar aula, né? bandeira, né? E isso, não posso simplesmente chegar e começar a dar aula, por mais que eu tenha conhecimento ou coisas do tipo, é muito legal que a gente tenha uma base forte, né? Alguém por trás para nos ajudar, nos dar suporte. E durante os primeiros anos do projeto, o Gustavo sempre me apoiou, ele me deu o primeiro tatame que eu consegui aqui com as crianças. E voltando no contexto, eu tive essa conversa com o Gustavo, ele me apoiou,
falou, bora pra cima, vamos lá e vamos fazer o levantamento de criança. E eu não tinha noção de quantas crianças a gente estava lidando, né, até eu fazer aquele primeiro levantamento. Daí eu fui ver se tinha interesse das crianças, conversei com a grande maioria, todos tiveram interesse, e a gente foi fazer esse levantamento. Já nas primeiras aulas a gente já tinha em torno de 20 a 25 crianças. Caramba. Então, daí eu conversei com a minha esposa, falei, caraca, né, para você ver como que é, né? A gente não tinha noção da proporção. Tipo, 25 hoje é uma sala cheia, né? Em qualquer lugar, qualquer aula, 25 crianças, é muito adolescentes. difícil, cara, conseguir 25 crianças interessadas. Muito difícil. Pois é. Muitas eu confesso que não sabia nem o que era, só estava interessada, assim, pelo momento, por conhecer a gente, saber, queria fazer parte, e a gente entende que esse é um trabalho que a gente também tem que desenvolver. O gosto pelo esporte não vai acontecer de uma hora para outra, existem diversas coisas que a gente precisa trabalhar, mas no primeiro momento a gente tinha ali 25 crianças interessadas. Beleza, agora o segundo empecilho nosso, no caso, era espaço. A gente não tinha um espaço legal, considerável, né? Então, daí foi que a gente precisou fazer algumas adaptações. Então, onde era a lavanderia da minha esposa, a gente transformou em uma... Como que você pode dizer? Não posso nem dizer uma academia, mas a gente se transformou numa sala, num pequeno tatame ali, um pequeno dojo, coisa simples. Era tudo material fruto de doações, de amigos, de alunos do mestre Gustavo, que conheceu o projeto e se disponibilizaram a nos ajudar. Então, era luvas, caneleiras, tatame, tudo vindo de doação. Mas a gente conseguia fazer o melhor que a gente podia com aquilo que a gente tinha, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalhinho. Como eram crianças pequenas, né? Hoje já cresceram, hoje já tem alguns grandes aí, alguns adolescentes. Mas como no início eram todas crianças pequenas, a gente não precisava de um material muito complexo, algo muito que aguentasse muito. Podia ser algo mais básico e eu consegui com a ajuda de alguns amigos. Então a gente começou a fazer as aulinhas, essas 25 crianças, elas continuaram, e além de continuar, elas engajaram, elas acabavam trazendo mais amigos, irmãos, primos, e foi aumentando a quantidade de aula. Só que o nosso espaço ainda era muito precário. A gente fazia as aulas, como era ali no entardecer, a gente pegava um pouquinho do sereno, um pouquinho de garoa, coisas do tipo, que a gente não tinha uma cobertura, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha bebedor de água. Todas essas questões a gente conseguia resolver colocando as crianças para beber água e no banheiro dentro da nossa casa. E é uma logística que ficava difícil, tanto para eles quanto para nós, porque às vezes a gente estava em aula, a gente tinha que parar a aula para abrir a casa, para a criança ir no banheiro, para ir beber água. Só que a gente sabia que aquilo ali era o momento, porque a gente tinha uma fé muito grande que ia dar certo, que ia engajar. Juntamente às minhas aulas, a minha esposa continuava com as aulinhas infantis deles, né? Aulinhas, no primeiro momento era a aulinha sobre estudo bíblico, depois começamos com um reforço escolar, porque logo entrou a pandemia, as crianças precisavam de um suporte com as lições da escola, e a gente continuou fazendo esse trabalho em paralelo. Eu com esporte e a minha esposa com a parte de educação infantil. E daí, como eu falei para você, o maior empecilho nosso hoje era o espaço. Só que Deus sabe de todas as coisas e coloca as pessoas certas em nossos caminhos. O mestre Gustavo tinha uma rede de pessoas que apoiava ele, que tinha um outro projeto lá em Campinas. O projeto se chamava Luz no Caminho. O projeto conheceu o nosso espaço, viram o nosso trabalho, viram que a gente estava fazendo ali um trabalho verdadeiro, algo que a gente queria acrescentar na vida das crianças, e eles surgiram com uma campanha. Falou, vamos fazer uma campanha para a gente conseguir um espaço para vocês e tal. A gente aceitou, lógico, mas a gente não sabia que a gente ia ter um retorno tão rápido. Se eu não me engano, coisas de semana, de 1 ou 2 semanas, o pessoal desse projeto conseguiu esses recursos e eles fizeram aqui para nós uma cobertura, um banheiro e um local para as crianças beberem água. Então, assim, todos os nossos problemas acabou que foi resolvido, porque hoje a gente tinha um tatame, que já tinha sido doação, a gente conseguiu uma área coberta, que foi o pessoal do Luz que nos ajudou, juntamente com a água e o banheiro também, que entrou tudo nesse mesmo projeto. Então,
como se eu posso dizer, eu sou muito grato, porque tudo isso que eu conquistei não foi pelas minhas forças, não foi pelas forças da minha esposa, foi um trabalho em conjunto, lógico. A gente acredita que tudo é guiado por Deus, a gente acredita que a gente, quando a gente começa a fazer o trabalho, uma coisa séria e idônea, a gente vai colher os frutos, e a gente colheu, graças a Deus, a gente passou um tempo com essas dificuldades, mas hoje o projeto continua nesse mesmo espaço, porém com algumas melhorias. Com o tempo, a gente foi conhecendo pessoas, empresas, pessoas do setor público também nos conheceram, vieram nos ajudar. Hoje a gente tem uma estrutura que temos um tatamezinho, a gente tem luvas que a gente recebeu, já não era mais luvas de segunda mão, que era doada, já era luva que veio específica para as crianças. A gente tem um espacinho para as aulas que continua, minha esposa continua ministrando as aulas para eles, com computadores e diversos outros materiais aí que as crianças usam no apoio de suas aulas. E o projeto hoje está contando com 45 crianças, ou seja, das 25 que começou, a maioria continua até hoje aí com nós, e muitos outros entraram também. Hoje eu confesso que o nosso espaço já está um pouco pequeno, o nosso tatame não é muito grande, é mais ou menos um tatame de 5 por 5, dá uns 10 metros quadrados ali, dá para abrigar bem as crianças, mas a gente sente que a gente já precisa de pensar em alguma coisa para expandir aí. E o nosso público-alvo hoje é as crianças do bairro Veredas. Como eu disse, está vindo um outro complexo de apartamentos, que é o Céu Bonito. Algumas mães já vieram se interessadas no projeto nosso, mas o nosso projeto aqui, nesse primeiro momento, a nossa atenção, o nosso foco é em manter as crianças do bairro aqui, que a gente, hoje aqui perto da nossa localização, a gente não tem um complexo esportivo, então a gente sentia que era uma falta grande que tinha aqui no bairro, um lugar para lazer, para esportes. A gente tinha uma quadra e alguns brinquedos, mas a gente sentia que a gente precisava de algo mais palpável, algo como uma prática esportiva, algo que criasse uma rotina para eles. Mas também é coisas que estão acontecendo com o tempo. Hoje a gente já tem algumas instituições que conhecem o bairro, está fazendo um trabalho legal, e a gente continua aqui com essa parte de esporte, essa parte de educação. Sempre que possível também a gente tenta dar suporte para alguma família que vem conversar com nós, explicar suas dificuldades, caso tenham, a gente está aí para suprir também. Então essa é uma historinha resumida do nosso projeto. Lógico que muitas coisas aconteceram, muitas pessoas entraram, conheceram, nos ajudaram, saíram, entraram outras, e é um trabalho de formiguinha mesmo, que começou aqui no bairro, já tem alguns anos. Como a minha esposa comentou aqui no chat também, a gente tem hoje 2 alunos PCDs, né, com deficiências intelectuais e físicas, que também faz parte do nosso trabalho. Então o nosso projeto também é um projeto de inclusão. Temos também algumas crianças que já estão no circuito regional, competindo, participando de competições, e o nosso trabalho continua, né? A gente acredita que tem uma nova geração aí chegando. Os alunos que começaram muito novos com a gente hoje já são adolescentes, já está indo para a fase adulta, né, de emprego, só que os irmãos, os primos, os parentes estão entrando. A gente hoje tem uma turma baby, que a gente tem bem uns 10 crianças pequenininhas, que a gente está fazendo um trabalho também. E esse é um pouquinho o nosso resuminho do nosso projeto. Tem pessoas aqui, ó, que são aqui do bairro, que estão comentando, participando. A Dani é mãe de um aluno nosso. É muito bacana esse reconhecimento que a gente recebe. Esse é um bate-papo muito, muito importante para nós, porque a gente vê que a gente está tendo um retorno aí da comunidade, como o senhor deu um feedback para nós, pessoas elogiando o nosso trabalho aí. Então a gente acredita que está no caminho certo. Cara, olha quantas coisas legais que você conseguiu colocar aí. E só uma pequena observação. Quando a gente fala de projeto e a gente sabe que
nunca é fácil iniciar um projeto, e mais difícil ainda é você manter esse projeto funcionando por tanto tempo e cada vez mais aumentando, né? Mas em nenhum momento eu vi você lamentando algo, reclamando, falando de alguma dificuldade, embora eu vou querer perguntar depois sobre alguns perrengues aí que possivelmente possa ter passado, mas em nenhum momento o foco foi esse, foi pensar no perrengue ali, na intercorrência, na dificuldade. O tempo todo foi, opa, surgiu uma demanda, conseguimos uma forma de um parceiro, ou então nós mesmos suprir essa demanda aqui, vamos ampliar o projeto, vamos fazer a coisa acontecer, a engrenagem está girando. E isso é muito importante. E é um comportamento que a gente sabe que é muito presente nas artes marciais, né? No karatê a gente fala no dojo com criar o intuito do esforço, né? Você criar sempre possibilidades para poder estar se esforçando, estar crescendo, estar evoluindo, e claramente isso está intrínseco aí dentro das suas ações, das suas atitudes em relação ao projeto. Por isso que está tomando a proporção que está. Muito bacana. Uma outra coisa que eu acho muito legal, para mim isso é muito importante, como eu disse, eu gosto de sempre conversar com o pessoal. Não que eu não gosto de conversar com quem pensa diferente, não é isso. Mas, assim, é muito gostoso quando a pessoa pensa parecido, porque a gente acaba vendo semelhanças e imagina que, eu gosto de imaginar que estamos no caminho certo, né? Quando as coisas estão sempre bem alinhadas. Mas você falou sobre pilares importantes aí que vocês atendem. Primeiro, é o esporte, que é acho que o foco principal hoje aí está dentro do esporte, pelo menos a maior demanda. A educação, que é um pilar muito importante na, no contexto aí de qualquer pessoa, vocês dão esse apoio escolar e essas aulas de reforço, a parte de aprender a mexer com informática também, isso é muito bacana e muito importante para as pessoas, crianças hoje em dia, e também o pilar espiritual, isso é muito importante também. Eu sempre fui defensor, eu falo isso porque são pilares que fazem parte da minha vida, a vida espiritual, religiosa, o esporte faz parte da vida, a educação faz parte, então ver que isso está sendo passado para outras pessoas em projetos, como eu falei, me faz crer que também estou no caminho certo, né? Olha que bacana. Então acaba sendo para mim um feedback também, isso daí que você está falando, muito legal. E, e sobre essa questão que você falou do projeto com a igreja e tudo mais, isso foi descontinuado. E ter tido perseverança para poder continuar com o pessoal, isso é muito, muito legal também, Wellington. Vocês estão de parabéns, cara, de fundo do coração. Porque é uma missão muito, muito, muito difícil mesmo. Eu queria saber uma coisa que você comentou aí que é bem legal, que vocês atendem duas pessoas que são PCDs. Conta um pouquinho pra gente, porque eu vejo, acompanho o trabalho de vocês aí através das redes sociais, inclusive para quem está nos assistindo e vai nos assistir depois que essa entrevista vai ser disponibilizada. Entrevista não, né? Um bate-papo, vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube e também no Spotify. É, então, para que eles possam ver também vocês nas redes sociais e ver como que essas pessoas se comportam lá, porque é muito bacana. Eu vejo que é 100% inclusivo. Eu nunca vi nenhum dos PCDs, por exemplo, isolados, sem participar das atividades, estão sempre fazendo tudo e, ao que me parece, as crianças do projeto os acolheram muito bem também. E isso eu achei muito bacana, muito bonito de ver. Conta pra gente como que é essa experiência de trabalhar com o público PCD. Opa, maravilha. Realmente, nós temos dois alunos, ambos são irmão, é um casal de irmão, a Isabela e o Igor. E, assim, o Igor está aí conosco desde o começo do projeto. Começou o projeto, nas primeiras aulinhas a mãe veio conversar com a gente. Na verdade, a gente já tinha um leve contato, né? Já conhecia da igreja. E a mãe conversou com a gente. Já eu posso imaginar que que o primeiro pensamento foi tipo, será que tem como, né? Porque será que é algo inclusivo? E a gente comentou que sim, que era totalmente inclusivo e que a gente ia adaptar todas as atividades para a criança participar. E realmente foi isso que aconteceu. No primeiro momento a gente não tinha experiência, mas no primeiro momento nosso a gente acolheu, e depois tanto eu quanto a minha esposa fomos atrás de ferramentas, procurar entender, saber das limitações da criança e incluir elas nas atividades rotineiras, não excluindo de nada. E então, tanto que, como você comentou nas nossas redes sociais, as crianças participam de todas as atividades, de todas as aulas. A gente não tem distinção
nenhuma, de nenhuma criança, e eles, eu confesso para você que é até muito tranquilo, é muito gostoso fazer um trabalho com eles, porque como você disse, tanto nós como professores, quanto as outras crianças do projeto acolhem eles muito bem. Lógico que isso também é sempre conversado em aula, porque tem muitas crianças ali que estão em processo de aprendizado, é tudo muito novo, e a gente como professor, tanto eu quanto a minha esposa, está ali justamente para direcionar elas, né? Essas crianças, e aprender a trabalhar com as diferenças, e que no fundo todos estamos ali pelo mesmo motivo, ocupando o mesmo espaço, fazendo as mesmas atividades. Então, o Igor e a Isabela são 2 alunos muito especiais nossos. O Igor está com nós, desde o começo, muito esforçado. Como a minha esposa comentou aí, até mesmo em circuito de corridas, eles participam com nós dá um jeito de adaptar. Eu começo carregando o Igor na cadeira, depois eu peço para um aluno meu mais avançado, mais forte, estar levando. É uma forma de exercitar, tanto eu quanto o outro aluno, e o Igor também. O Igor aqui nas aulas que a gente tem de manopla, ele faz todos os golpes, a gente precisa adaptar o mínimo para ele, muito esforçado, não gosta de faltar, se por algum motivo ele precisa não vir, ele fica muito chateado. A Isabela está conosco também aí, que é a irmã do Igor, muito esforçada, está aprendendo. O Igor, a gente já está até vendo algum trabalhinho aí de colocar ele numa próxima competição para estar participando também. A gente já recebeu o convite de levar o Igor, né? Que a gente sabe que nos esportes. É por isso que eu sou apaixonado pelo esporte de combate, né, o professor? Os nossos esportes, ele é muito imersivo. Eu já recebi proposta de donos de eventos, né, falando que gostaria de fazer uma apresentação com eles, e é isso que eu acho muito interessante. Eu vejo que a nossa sociedade hoje ela é muito mais inclusiva, ela entende muito melhor as necessidades das nossas crianças, principalmente quando é uma criança PCD, uma criança que tem as suas limitações, e é por isso que a gente sempre está perto de pessoas que a gente sabe que possa agregar em conhecimento, em espaço, que não façam distinções dessas crianças, porque a gente acredita que elas fazem tudo o que nós fazemos tão bem quanto, se não melhor do que a gente, porque o esforço que eles colocam nessas atividades, nessas dinâmicas, é algo muito recompensador. A gente tenta aqui nas aulas sempre adaptar o espaço, a gente não tem muita dificuldade, como eu disse, eles são muito esforçados, as nossas crianças ajudam também, horário de refeição, horário de lanche, horário de formar dupla, sempre alguma criança vai formar dupla e vai passar os ensinamentos, assim como vai aprender também. São 2 crianças muito especiais para a gente aprendeu a trabalhar com eles, tem as suas necessidades que a gente consegue suprir, tanto eu quanto a minha esposa. Não é algo difícil, é algo muito, muito orgânico, que a gente já enraizou nas nossas aulas, que a gente sente até estranheza quando eles não estão por perto ali da gente. Então, é algo muito gratificante, a gente sente o amor que eles têm. O Igor, principalmente, que é o nosso rapazinho, que ele é um pouquinho mais velho, muito esforçado, quer participar de competição, campeonato. Quando a gente vai em campeonato, ele presta muita atenção. Aqui nas aulas é um dos alunos que mais presta atenção nas explicações do professor. É maravilhoso lidar com eles, é muito gratificante, e eles vêm para acrescentar e somar muito no nosso projeto. É um exemplo, tanto de vocês quanto da parte deles também. Que todo mundo pode, todo mundo consegue. Basta termos profissionais assim como vocês que queiram levar adiante os projetos e tenham boa vontade para ensinar, e que da parte do aluno também ele esteja interessado e queira aprender. Driblar essas dificuldades, fazer adaptações. Existe aquela famosa frase do Bruce Lee, que é um grande fenômeno aí nas artes marciais, né? Uma grande referência mundialmente conhecido por conta dos filmes,
que ele fala, né? Seja como água, porque a água ela se molda ao ambiente em que ela está. Ela não é rígida, né? Ela é flexível, ela tem toda essa plasticidade. E a arte marcial proporciona isso também para a gente, para que a gente possa ir se moldando, assim como água, a gente vai se moldando e se adaptando às adversidades. E quando você vê que o que para muitos pode ser uma condição de limitação, na verdade, pode ser o gatilho para desencadear um potencial que a pessoa teria ali e a gente nem imagina, né? E aí servir de exemplos para outras pessoas também. Cara, muito bacana mesmo isso daí. Uma dúvida me surgiu aqui agora, qual que é a idade que vocês estão atendendo aí hoje no projeto de Muay Thai, com Muay Thai? Isso. Até pouco tempo atrás, professor, a gente atendia de 6 a 16 anos de idade, que a gente entendia que era uma idade que a gente já conseguiria passar alguns ensinamentos e, e era um público que a gente conseguia trabalhar, né, com o nosso conhecimento, a nossa base e as nossas limitações. Só que, lógico, desde o começo a gente já tinha um princípio de que, assim, a criança entrou com 15 anos, fez 16, se ela tivesse interesse em continuar com o projeto, ela poderia continuar também, não teria problema nenhum. Só que as coisas foram acontecendo de uma maneira que a gente começou a receber muita demanda, né? Muito pedido de, eu tenho um irmão mais novo, eu tenho um irmão mais velho, você não pode atender essa idade, não pode atender. Daí eu e minha esposa acabou que a gente decidiu aí montar uma turminha que a gente classifica como turma baby. Essa turma baby vai dos 4 aos 6 anos de idade. Ou seja, essa turma baby participa da aula conosco, só que num espaço adaptado para eles. E a gente tem alguns tipos de ensinamento que são destinados a eles em específicos e outros que a gente coloca em grupo ali junto com as outras crianças nossas. E há pouco tempo atrás também eu abri uma turma também de adolescentes, né? Que a gente começou a seguir, a ouvir, né, a demanda aqui do bairro, da população, e tinha alguns adolescentes interessados. Então hoje eu tenho alguns adolescentes que fazem aula aqui conosco, alguns que era criança e viraram adolescente, continuam aí junto, e alguns novos que entrou. Então, basicamente, hoje a gente está atendendo de 4 a 18 anos de idade, né? Eu só coloco 18 assim só para dizer, mas também se tiver alguma criança que faça, algum adolescente, né, que faça aniversário, vai continuar aí conosco. Algo mais para entrada, né? Porque a permanência deles aqui é garantida depois. Mas hoje a gente está atendendo de 4 a 18 anos de idade. Eu tenho público em todas essas faixas etárias. A grande maioria são ali entre 10 a 15 anos de idade, mas temos as exceções também, que são mais velhos, alguns mais novos, a turma baby aí que está vindo com gás enorme, muita energia, né? Os pequenininhos, e a gente está fazendo um trabalho aí legal com eles também, porque a gente acredita que a base ali a gente consegue trabalhar muitos princípios das crianças que elas vão levar por toda a vida, né? Assim como nós hoje temos um carinho de falar do nosso sensei, que foi há muito tempo atrás, eu acredito que a gente vai deixar uma marquinha na vida dessas crianças também, e quem sabe futuramente elas vão estar aí comentando e fazendo o mesmo que a gente está fazendo hoje aqui, né? Com certeza. Isso, para nós, somos professores, é a maior alegria, né? Quando a pessoa se desenvolve a ponto dela chegar e ir além até do que a gente consegue fazer, né? Talvez a continuidade do projeto esteja com uma dessas crianças que estarem hoje, né? E a gente sabe que uma hora o corpo pede para dar uma descansada, tem que dar uma desacelerada, e aí a gente começa a ver o fruto aí das crianças que cresceram dentro do projeto tomando conta, né? Isso é muito bacana. E eu vi algumas coisas, não consegui acompanhar tudo, eu queria até que você falasse um pouquinho também, a respeito você falou que treinou com o Gustavo Erac, Gustavo que inclusive foi convidado para estar aqui, ele topou também, mas por conta do evento que ele realizou lá no Clube 9 Fight, a demanda de horário estava muito complicada e a gente acabou optando por adiar um pouquinho aí essa live, mas vai ter, uma das próximas aí provavelmente já seja com ele. E eu vi que vocês tiveram alguns atletas lá também representando o projeto dentro do Clube 9 Fight. Como que foi essa experiência para vocês e para eles também? Porque eu vi que tiveram umas lutas bem legais lá, que o pessoal estava muito forte, tecnicamente muito bem preparado. Como que foi essa experiência? Realmente.
Gustavo aí é um grande referencial, né, de arte marcial aqui na nossa cidade de Indaiatuba. Sou muito grato por todo o ensinamento, por tudo que nós passamos e construímos juntos. E a gente, na verdade, recebemos o convite pelo próprio Gustavo do campeonato, e o Gustavo foi super atencioso com o nosso projeto. Como a gente comentou, nós temos alunos especiais, temos diversos tipos de crianças, crianças menores, crianças maiores, e a gente passou, né, essa demanda para ele. Ele falou que não teria problema, a gente conseguiu levar o projeto inteiro para estar participando. Aproveito o momento para agradecer também, que eu tive muito apoio do setor público. O secretário Marquinhos, como secretário do esporte, nos ajudou com o transporte. E a ideia do evento era a seguinte: a gente casar algumas lutas entre as crianças para a gente fazer uma apresentação, correto? Daí eu falei, Gustavo, tranquilo, eu tenho bastante criança aqui, a gente consegue fazer isso, deixa com nós, toma conta aí do evento, que o dia lá a gente chega com as crianças bem preparadas e bem treinadas. Daí foi com essa ideia, eu passei aqui, né, fiz a divulgação para as crianças do projeto e selecionei algumas que tinham interesse e estava receptiva em participar do campeonato. Fizemos um trabalhinho ali, uma preparação, tanto física quanto mental, porque o senhor estava lá, o senhor viu, foi um grande evento, uma estrutura extraordinária, algo que eu nunca vi assim de perto, algo com tantos detalhes de carinho tinha ali naquele evento, que é até difícil comentar. Mas o Gustavo nos cedeu esse espaço, tanto que a primeira luta do evento, a abertura do evento foi com uma de nossas crianças, e foi maravilhoso esse tempo que a gente passou junto, se preparando, as crianças super focadas, porque além das crianças que iam participar, também tinha as crianças que iam assistir, que a gente conseguiu fazer uma parceria com o Gustavo, conseguiu levar todas as crianças com a ajuda do secretário Marcos. Foi extraordinário, foi o primeiro evento que eu consegui levar os pais de alguns alunos para assistir, e é maravilhoso ver eles junto, né, prestigiando as suas crianças participando. E agora eu vou citar uma própria frase que o Gustavo me deu depois, a gente conversando depois, um retorno que ele me deu, para resumir bem como que foi esse evento, né, na parte das crianças. Ele falou que ficou maravilhado com o nível técnico das crianças, com o nível de coração que as crianças estavam sentindo ali, naquele momento. E é isso que eu levo hoje para a minha vida, né? A gente recebeu um feedback de um atleta tão conceituado aí na cidade, falando que as nossas crianças estão com nível técnico muito alto. Então é nesse momento que a gente acredita que a gente está fazendo um trabalho bem feito. E as nossas lutas foram todas apresentações, né? Até mesmo por causa da idade das crianças, mas eu sou meio suspeito a falar, né? Mas aquilo ali estava num nível muito maior do que uma... Deu uma travadinha aí? Observar. Alô, tá me ouvindo, professor? Oi, estou ouvindo. Deu uma travadinha aí. Você estava comentando que... Aqui travou para mim na hora que você estava comentando que estava num nível muito, muito melhor do que de apresentações propriamente ditas, né? É isso, realmente. Então, olhando assim, com um olhar mais técnico, um olhar mais afinco, assim, você observa ali que são pequenos, né? Não são grandes ainda, são pequenos ases ali que a gente pode lapidar e que vai trazer muito resultado, muitos benefícios para a nossa cidade, para o nosso projeto, para o nosso esporte, porque é uma nova geração que está vindo, que veio aí com tudo para mostrar trabalho mesmo, uma geração que não foge da luta, né? Quando eu digo luta, não só a de cima do ringue, eu digo a da vida, porque são crianças esforçadas que estão vindo aqui treinar todos os dias de treino, crianças que não faltam, crianças que são muito proativas em participar
das aulas, escutam o professor, respeitam o amigo, faz com vontade, com força, com garra e determinação. E eu creio que eu estou ali com a parte de guiar eles pelo caminho que eles devam ir, mas eu tenho certeza que esse meu trabalho vai ser algo muito prazeroso, porque são crianças que realmente valem muito esforço. Eu conheço eles desde pequeno, então eu sei da dificuldade da vida de cada um, coisas à parte de projeto, mas eu vejo que eles canalizam todas as suas dificuldades no esporte e estão se formando aí guerreiros e guerreiras que vai vir para somar muito, acrescentar muito aqui nessa cidade de Indaiatuba. Tá? Há alguns anos aí eu tenho certeza que a gente vai estar representando aqui a cidade e a gente vai trazer muito orgulho aí para essa geração nova que está chegando aí e que vão conhecer o esporte aí. É um trabalho igual aconteceu conosco, né, lá na Celt. Hoje eu falo da Celt, a Celt ainda é uma referência como karatê aqui na cidade. O sensei Assis criou vários ases aí que a gente pode dizer do esporte. O senhor é um exemplo, tem o Levi, os outros rapazes aí dessa geração de campeões aí que saiu lá da Celt. E é um trabalho que eu quero fazer muito parecido com aquele. Um trabalho que eu quero levar aí essas crianças até um certo ponto e depois de certo ponto deixar elas seguirem um caminho que eu sei que vai trazer muito retorno aí para nós. Então foi algo maravilhoso. Agradeço muito o Gustavo por ter nos dado essa oportunidade e a gente fez o melhor nosso lá para passar uma boa imagem também para todo o público. Verdade, já está sendo uma coisa grande, né? A tendência é que só aumente. Para essas crianças já está fazendo a diferença, para vocês já está fazendo a diferença, e para a cidade já é algo muito grande também, pode ter certeza disso. E você comentou outro dia comigo, quando a gente estava conversando em off, acertando os detalhes aqui, que hoje você não treina mais sob tutela do Gustavo, né, com outro professor. E olha que bacana, quando a coisa é feita do jeito certo, mesmo talvez não estando sobre total tutela ali do Gustavo, mas ainda assim tem um contato bacana, mostra que tudo foi feito do jeito certo, que foi iniciado o projeto do jeito certo, dado continuidade do jeito certo também. E isso remete ao que você conversou lá no começo, quando você falou sobre defender uma bandeira, não simplesmente começar a dar aula sem nenhuma supervisão, não, acho que o termo correto seria até uma orientação, né, de alguém que na época tinha mais experiência, que hoje cada um está na sua área, obviamente, e sinal que a coisa já começou do jeito certo, e a chance de prosperar é muito grande. E como que foi, como que é hoje, quem que está supervisionando que eu digo não burocraticamente, mas dentro desse nosso universo das artes marciais, dentro dessa ética marcial, se vocês trabalham com graduações, por exemplo, não sei se vocês trabalham com graduações ou não, como que funciona, quem que faz essa graduação, que está por trás desse trabalho, o pessoal dos bastidores aí. Maravilha, entendo. Hoje eu continuo treinando ainda, né? Hoje eu treino com o Osias, que é um grande atleta de MMA aqui da cidade. Sim. Também. O senhor deve conhecer ele dá aula ali já deu muito tempo aula na CTI, depois ele migrou para algumas outras academias, e acabou que em certo momento da minha vida eu comecei a praticar mais o boxe, né? O boxe especificamente, não o boxe voltado para o Muay Thai, mas só o boxe em si, mais voltado para o público olímpico, para a competição olímpica de boxe. E o mestre Osias era um grande referencial aqui da cidade. Nós começamos a fazer um trabalho junto, um trabalho muito bacana de aluno e professor. Ele conseguia me dar todo o conhecimento, me passava à frente e eu absorvia todo esse conhecimento também e dei continuidade. Conseguimos casar algumas ideias sobre as aulas, sobre ministrações de aulas mesmo. Peguei muito conhecimento com o mestre Osias também e é aquilo, né, professor, a gente tem que aprender a absorver as coisas boas que a gente aprende durante o caminho, para a gente conseguir replicar isso com os nossos alunos também. E foi isso que eu fiz.
né? Absorvi muito conhecimento do Gustavo, porque o Gustavo é um atleta de altíssimo nível, um professor excelente também, que por muitos anos que passamos juntos ali, eu pude ver, não só como atleta, mas como ser humano também, uma pessoa de muito bom coração, me ajudou muito no Sim. início, sou muito grato a ele. E depois, né, de um tempo, o Gustavo é um atleta de renome, viaja muito, tem muitas participações fora, luta bastante, né? Ele luta bastante na Europa, na Rússia. É um atleta aí que a gente pode se dizer de primeira prateleira. Então, nesse meio termo, nesse meio tempo, eu continuei os treinamentos, queria algo mais específico para o boxe, conheci o Osias, que também já conhecia, tanto que foi o Gustavo que me apresentou o Osias como professor, e eu continuei, né, o trabalho que eu já vinha tendo com o Gustavo, juntamente ao Osias, e é um outro atleta de altíssimo nível também, que tem muito conhecimento para acrescentar, e é uma pessoa que, assim como o Gustavo, está super aberto em ajudar o projeto. E hoje eu sigo sob a tutela dele, do Osias, né? Ele, ele hoje ele já cordão preto de Muay Thai, ele foi formado pelo grande mestre Cromado aqui da cidade, o senhor deve conhecer também, mestre Cromado, e daí ele deu continuidade com os trabalhos de aula. E hoje, a última graduação que eu recebi minha foi dele, do mestre Osias, e do projeto também. A gente segue, né, um trabalho de graduação, né? No Muay Thai específico, a graduação é algo como se fosse algo mais simbólico. Tanto que na Tailândia não existe esse sistema de graduação. O sistema de graduação lá é diferente, é como se fosse amador profissional, muito parecido que é com boxe aqui no Brasil. Lá eles começam a lutar muito cedo, então assim, crianças de 0 a 10 lutas é amador, acima de 10 lutas são profissionais. Então é um sistema um pouquinho diferente, mas a gente sabe que aqui no Brasil funciona bastante, né? Essa questão da graduação. É um gás a mais, é uma motivação maior. Com Eu, como certeza. vim do Karatê, tenho muito respeito pela graduação. Lembro até hoje, quando fazia as graduações, eu cheguei a me graduar até faixa vermelha no Karatê. É, fiz bastante tempo, né, o Karatê, mas eu não consegui participar de todas as graduações. Envolvi alguns recursos que eu não tinha na época, mas as que eu consegui participar, eu acho que foi algo muito gratificante, muito interessante. E eu achei até interessante que no Muay Thai que eu fui também, depois migrei, também teve essa, como se eu posso dizer assim, segue essa doutrina de graduação, porque eu tiro pelos alunos aqui, quando a gente fala que a gente vai ter uma graduação, a gente sente que o ímpeto, o esforço, o trabalho deles aumenta, parece que eles ficam mais focados, eles querem receber essa graduação, e é uma forma de nós, como professor também, né, honrar os nossos alunos com a graduação, que a gente julga que eles merecem pelos trabalhos que eles vêm fazendo aí conosco. Então, hoje a nossa graduação está sob a tutela do mestre Osias. Tenho conversado um pouco com ele, mas sabe como que é os mestres, né? Muito corrido. E então ele ficou de me dar um retorno. A gente está vendo aí a próxima graduação que a gente quer fazer com as crianças. E aqui no projeto a gente já teve duas graduações. Uma foi ministrada pelo Gustavo Erac, e a outra foi ministrada pelo Osias. São dois atletas de altíssimo níveis, dois ases aí do nosso esporte de combate, duas pessoas que eu quero levar para o resto da vida, os ensinamentos, o aprendizado aí. E hoje eu continuo treinando, absorvendo conhecimento para passar o melhor para as crianças, né? Mas acredito que a gente está no caminho certo aí. As pessoas que passaram por nós aí foram pessoas que vieram para somar, e isso reflete no trabalho, né? Que as próprias crianças vêm apresentando aí. Tem um pouquinho de cada um ali que transforma eles em grandes diamantes aí que vem trazendo bons resultados aqui para a nossa pequena academia, o nosso projeto. É pequeno de forma modesta, né? Como eu comentei ali no começo.
logo de cara, atendendo 25 pessoas de uma vez, é muito difícil isso. E agora, com 40 e quase 50 pessoas, dobrou, né, de tamanho. Professor, qual que foi o primeiro ano do projeto? O primeiro ano nosso foi em 2019, beirando ali 2020, um pouco, acho que um ano antes da pandemia. Foi ali o nosso início. Antes a gente já tinha um trabalhinho na igreja, né? Com a minha esposa já fazia um trabalhinho Uhum. na igreja. Então eu já tinha contato com as crianças, né? Como eu sou morador aqui do bairro desde o início, eu praticamente conheço os pais, os tios das crianças aqui. Eu convivo com as famílias deles já tem bastante tempo. Mas assim, que a gente oficializou mesmo, falou, não, vamos criar um cronograma de aulas, de cronograma de dias e horário, foi ali beirando 2019, entre 2019 e 2020. Já estamos indo aí para 4 anos de projeto. 4 anos já de projeto. E como que foi lidar nesse período aí de 2 anos que nós chamamos de afastamento, de restrições? Porque muita gente às vezes desanima de ficar um tempo parado. Eu vejo muito isso até dentro do karatê, quando a pessoa começa a ficar muito tempo parado, ter muitas faltas, acaba se desestimulando. E aí até volta muitas vezes, mas assim, demora um pouquinho para engrenar também. Teve todo esse período aí que a gente passou um pouco mais delicado. Como que foi lidar com tudo isso? Porque imagino que dentro de todo esse projeto, além da arte marcial, da educação, da espiritualidade, também tem a parte psicológica, um apoio todo psicológico também para as crianças, né? Vocês dão um apoio socioemocional para as crianças também. É, foram, foram anos difíceis. A gente sentiu que não só a dificuldade aqui no esporte, no espaço, em toda a questão de logística mesmo aqui do projeto, a gente sentiu também muito essa parte, como o senhor comentou aí, essa parte de contato mesmo que a gente tinha, que a gente seguia, né, acompanhando as crianças. Foram anos difíceis, a gente teve que adaptar muita coisa, então teve certos momentos que a gente estava no pico ali da pandemia, que não teve como, a gente teve que suspender as aulas por um momento. Depois, conforme as barreiras iam caindo, né, a gente ia adaptando, então a gente treinou muito tempo com máscara, né, com espaço, sem um contato físico específico, era mais atividades de simulação, fazia os golpes ali no ar, né, como se fosse uma sombrinha mesmo, e não só a parte do esporte, mas também pegou muita gente na parte da educação, né, porque muitas crianças ficaram sem ir para a escola, muitas atividades vinham naquele formato de livrinhos, acho que o senhor deve lembrar, Sim. crianças pequenas, é, principalmente crianças que não tinham acesso a computador, a tablets eletrônicos, recebia só um livrinho e a gente se adaptou. A gente teve que se adaptar. Teve momentos que a gente precisou realmente dar uma pausa aqui no projeto, alguns meses que foram difíceis, muitos casos acontecendo. Depois a gente foi administrando conforme a orientação aí dos serviços de saúde, utilização de máscara, espaço, tal. A gente chegou a dar uma quebrada nas aulas, por exemplo, alguns alunos iam em um dia, outros alunos iam em outro, mas a gente sempre tentou manter o projeto de uma forma segura. Tanto que, graças a Deus, a gente não teve nenhum caso de alunos aqui que veio a ter nenhuma sequela ou tratamento muito prolongado. Assim como eu e minha esposa também, aqui dentro de casa, a gente conseguiu, graças a Deus, passar por essa fase com pequenos prejuízos, como se eu posso dizer assim, mas foi um momento muito difícil para todos, né? Mas nesse momento também acho que serve assim para mostrar para a gente o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, né? Foi quando a gente começou a adaptar, a gente viu que as crianças vinham com esses caderninhos e às vezes precisava de um suporte. A minha esposa, como já tinha essa dinâmica com eles, ajudou muito as crianças nessa questão aí de pandemia. Eu tentei fazer algumas atividades mais ao ar livre, alguns trabalhinhos mais específicos que mantinha a distância, o uso de máscara a todo momento, álcool em gel.
A gente conheceu pessoas aí que nos ajudaram com doações de máscara, álcool em gel, para a gente conseguir passar essa fase aí. Mas foi uma fase de aprendizado para nós, aprendemos a lidar com várias situações difíceis, né? Tipo, foi uma situação, uma época difícil. Nós mesmo Sim. não tinha onde treinar, nós adultos, então foi aonde eu precisei buscar muito material online, que existe muito material bom online também, e a gente aprende a trabalhar com isso, e graças a Deus a gente passou por essa fase aí, é, e voltou mais forte do que a gente era, porque nesse momento a gente entendeu que a gente vive em sociedade mesmo, né? A gente não pode tratar nada muito no individual, a gente precisa abrir sempre para o coletivo, porque muitas vezes a gente não entende, mas às vezes a gente é o suporte de alguém muito próximo ali a gente não consegue ver isso. E esse momento de pandemia foi justamente para nos juntar, né, para deixar mais próximas as pessoas, por mais que ela se distanciou fisicamente, a gente ficou mais emocionalmente juntos. Então foi uma fase difícil, mas que a gente conseguiu passar aí com toda a honra e glória ao Senhor Jesus aí, passamos bem, graças a Deus. Uma fase, como você falou, uma fase de adaptação, vocês foram se moldando a esse modelo aí, toda vez, como você disse, uma barreira caía, tentava se juntar e fazer as coisas andarem, né? É bacana ver essa perseverança que teve aí para poder sustentar o projeto nesse período. Fiz essa pergunta porque eu venho acompanhando muitas coisas desde muitos anos, né? A gente está sempre envolvido, sempre acompanhando, e muitos projetos deixaram de existir, muitas iniciativas que eram boas, iniciativas que tinham tudo para poder render muitos frutos positivos, acabaram deixando de existir, enquanto outras também passaram a existir em função de tudo isso que aconteceu nesse período aí de afastamento, e ver que um projeto desse porte, que estava numa ascensão muito grande, passar por uma dificuldade grande num período muito extenso também, são 2 anos, afinal de contas foram 2 anos, quase 2 anos, de restrições severas que nós tivemos aí, é muito difícil de se sustentar. E às vezes a gente acaba pagando para ver e tentando dar um jeito e tentando resolver, porque não tem outra forma, né? Às vezes a gente tem que pagar para ver e vamos tentar fazer a coisa continuar. Então, é por isso que eu perguntei, que é realmente muito difícil sustentar toda essa demanda aí, com tantas restrições que foram impostas durante esse período. Professor, a gente já está se encaminhando aqui para o final, eu prometi que não ia estender muito também, porque de quinta-feira o pessoal já está cansado, você também já deve ter uma demanda grande aí durante a semana com todos os projetos, a sua vida pessoal e tudo mais. Mas eu tenho só algumas dúvidas que eu queria tirar também, que eu acho que é importante para o pessoal que está assistindo, vai nos assistir, saber. E hoje, dentre as demandas que vocês estão precisando suprir aí no projeto hoje, que seriam as principais? Ou o que vocês pretendem alcançar aí a curto prazo, pelo menos, talvez com parcerias, talvez em relação a recursos, ou então a alguma iniciativa nova dentro do projeto? Quais são as principais aí hoje? Muito bacana. Professor, hoje a nossa maior dificuldade é o nosso espaço, porque como eu disse, a gente adaptou um espaço que era uma lavanderia nossa, e a gente conseguiu fazer uma adaptação, mas nesse espaço a gente teve que incluir um banheiro, o tatame, o espaço dos computadores. Então, hoje a nossa maior dificuldade é em relação ao espaço, mas temos colocado aí em oração, temos pedido aí para pessoas nos ajudarem. A gente pretende, né, seria interessante se a gente conseguisse uma parceria, né, com algum, ou setor público, ou até mesmo setor privado, onde a gente pudesse ter, né, um espaço, não precisa ser um espaço nosso, mas assim, um espaço que a gente conseguisse adaptar ali para nossas crianças melhor. Aqui na nossa casa a gente ainda tem um espaço que hoje a gente está utilizando para essa turma baby, que não é adaptado, né? A gente não tem cobertura, a gente não tem a parte ali estrutural completa ainda, né? Então hoje a nossa maior dificuldade é justamente o espaço devido ao grande número de crianças, e o senhor como professor de arte marcial sabe que para um exercício ser
ser feito de maneira correta, a gente precisa de um espaço, existem as questões biomecânicas ali do corpo das crianças, então existe um giro de um chute, um espaço para um recebimento de um determinado golpe, uma demonstração que precisa ser feita ali. O nosso espaço hoje é curto. Temos fé de que futuramente, com algum espaço que venham a abrir aqui perto, tanto ou da prefeitura ou algum espaço público que queira nos abraçar, queira nos patrocinar aí, possa nos ajudar com isso, né? Uma salinha, não precisa de muito, né? O senhor, como professor sabe, a gente um espaço onde a gente consiga montar um tatame ali, a gente consegue se virar com aquilo que a gente tem. Mas seria muito interessante para nós um espacinho mais adaptado, até pelo conforto das crianças mesmo. Ainda mais que a gente tem 2 alunos especiais, que a gente precisa de toda uma adaptação para a gente estar ministrando as aulas ali. Então eu sinto que o nosso espaço, hoje, infelizmente, o nosso tatame está pequeno. Nosso tatame está pequeno para isso. Então, tenho fé em Deus, tenho colocado em orações, acredito que com as proporções que tem tomado, pessoas conhecendo, futuramente a gente vai conseguir aí um subsídio, uma ajuda de alguém, que a gente consiga um espacinho maior para eles, até porque eu entendo que a necessidade aqui do nosso bairro, a gente não tem muitos espaços que a gente poderia utilizar, e a gente precisaria de algo perto, né, algo aqui próximo, para a gente não perder esse vínculo que a gente tem com os alunos daqui também. Mas dentre as nossas necessidades, o espaço é uma necessidade grande, e hoje, mesmo eu estando aí no 4º ano de projeto, eu ainda tenho a necessidade de alguns materiais que eu não consegui, infelizmente. Então, eu tenho que fazer muitas adaptações. Então, assim, no meu espaço, a gente aqui não tem ainda saco de pancada, né, que é algo que seria interessante para as aulas dele. A gente não tem as caneleiras, que é algo que é muito importante, e a gente não tem também, mas eu acredito que é tudo no tempo de Deus. Como o senhor disse, eu procuro não ficar sinalizando esses pontos, sinalizo para as pessoas que eu acho que possam ajudar, quando dá o espaço, que nem o senhor deu espaço aqui para a gente comentar das nossas dificuldades aqui, e é uma dificuldade nossa, mas também acredito que a gente tem conversado com pessoas que têm a condição de nos ajudar, e a gente espera aí que no futuro próximo a gente consiga. Mas é aquilo, né? O senhor conheceu nossas crianças, o senhor acompanha nossas redes sociais, o senhor viu pessoalmente lá no campeonato. A gente não coloca empecilhos na hora de praticar. A gente acredita que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então a gente adapta, questão de chute. Eu fiz uma adaptação aqui, consegui algumas almofadas, a gente adaptou essas almofadas, a gente coloca eles para chutarem essas almofadas. Às vezes eu sirvo como saco de pancada ambulante, eu coloco os equipamentos lá e eu fico recebendo os golpes deles. Às vezes eu coloco uns maiorzinhos para fazer a mesma coisa também, mas eu tenho fé que no futuro próximo a gente vai ter algo estruturado, a gente vai conseguir um espaço em algum lugar, onde a gente possa ter caneleira, saco de pancada, espaço para os nossos alunos especiais, espaço para os nossos alunos babies. E enquanto a gente não tem isso, a gente vai se adaptando. Eu continuo como saco de pancada, eu continuo como manopleiro aí, que eu faço 40 manoplas nas aulas aí, né? E para conseguir suprir essas necessidades aí por esse espaço de tempo que a gente vai perdurar aí. Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, tem pessoas de bom coração que têm acompanhado o nosso projeto, a gente tem ganhado uma visibilidade, um espaço, né, com meio de comunicações. É por isso que a gente é muito grato ao senhor, que conheceu a nossa história, abriu esse espaço para nós, fez essa pergunta interessante, né, que, assim, confesso que eu não entraria nesse assunto, mas o senhor já abriu a porta aí e nos ajudou a mencionar nesse assunto. E são dificuldades que a gente tem e a gente sempre vai ter, mas a gente acredita que tudo é possível a gente administrar, tudo é possível a gente continuar. Não é pela falta de alguma coisa dessas que a gente vai abrir mão do projeto. Já passamos por situações mais difíceis e sobrevivemos. Hoje é só uma questão de pequenos ajustes ali. Tenho fé que ainda vai aparecer pessoas para nos abençoar com espaço, pessoas que vão nos abençoar com os equipamentos. E já tem muitas pessoas boas nos ajudando.
com transporte, com uniformes das crianças. Então, eu tenho fé em Deus aí que num espaço curto de tempo a gente vai estar com uma estrutura aí bacana, e as crianças já estão mostrando muitos resultados, como a gente está hoje. Com a gente com uma estrutura adequada, eu acredito que os resultados vão vir muito mais rápido e a gente vai conseguir fomentar esse trabalho cada vez mais. Obrigado aí pela oportunidade, professor. Tenho certeza que vai sim. Eu justamente fiz essa pergunta porque eu percebi isso daí no começo, como eu comentei com você. Em nenhum momento as dificuldades foram o foco, né? Pelo contrário. Então, sempre driblando ali, dando um jeito, resolvendo o que tem que resolver. Mas é importante porque às vezes alguém que está nos assistindo ou que venha nos assistir ouça um pouco de quais são as demandas principais do projeto agora, e sempre tem gente boa querendo ajudar, né? Buscando fazer alguma coisa também. Às vezes alguém que é até da área, inclusive, possa estar nos assistindo, vendo nos assistir, e possa estar agregando aí para o projeto de vocês. Por isso que eu fiz essa pergunta para a gente conseguir deixar isso daí registrado, né? Acho muito importante. Wellington, mais uma vez, só tenho a agradecer de você ter aceitado esse convite. Parabéns para você, para sua esposa, para toda essa galera que vem dando apoio ao projeto de vocês. É tudo muito bonito mesmo. Chega a ser emocionante de ver o carinho com que você fala com as crianças. Eu sempre tive comigo uma seguinte frase, que Deus não escolhe os preparados, né? Ele prepara os escolhidos, e vocês foram pessoas escolhidas aí numa missão e são constantemente preparados a todas essas adversidades que podem tá aparecendo. Então, parabéns, de verdade, pode contar aqui com a gente o dia que vocês precisarem. Somos um projeto pequeno ainda, o Papo Faixa Preta é algo que está começando. Opa, deu uma travadinha aí, tá ouvindo? Estou te ouvindo, professor. Tá, beleza, tinha dado uma travadinha aqui para mim. O projeto também é pequeno, mas é um projeto de nicho, então as pessoas que estão nos acompanhando, na grande maioria, são pessoas envolvidas com as artes marciais, e sempre que vocês precisarem de um espaço aqui, pode ter certeza que vai estar aberto. Se, em nome do Karatê de Indaiatuba também, se tivermos algo que possamos fazer, um intercâmbio, tá aí trocando experiências, pode ter certeza que eu também estou disposto a estar sempre junto. E para a gente encerrar, fala para o pessoal aonde pode encontrar vocês, pode conhecer o projeto, o endereço da onde as aulas acontecem, talvez, não sei se pode ser falado isso daí, mas onde que eles podem achar vocês para poder bater um papo também? Claro, claro. Hoje o nosso maior meio de comunicação e divulgação do nosso projeto é o nosso Instagram, @Projeto Soldadinhos. Lá vocês vão estar conhecendo todo o nosso trabalho, a gente posta sempre em vídeos, fotos, vocês vão estar podendo conhecer tanto as nossas aulas de esporte, que é o Muay Thai, quanto a parte de educação infantil. Qualquer contato que a pessoa queira entrar conosco, pode estar nos chamando direto pelo direct, ou até mesmo nossos telefones, a gente passa também sem problema nenhum, para a gente ter uma comunicação mais fluida. E a gente está aberto, né? O nosso projeto hoje, ele vive única e exclusivamente por meio de doações de pessoas. Então, como a minha esposa comentou aí no chat, a gente aceita doação de lanche, de todo material, lanche, roupa, sapato, porque todo esse material a gente consegue distribuir para as crianças ou até mesmo familiares de nossas crianças. Então, a gente está aberto, principalmente pela nossa página no Instagram, Projeto Soldadinhos. Lá você vai conhecer um pouco melhor dos professores, dos alunos, do nosso espaço. O nosso projeto fica localizado no bairro Veredas da Conquista, na rua Chico Mendes, no número 26, aqui em Indaiatuba mesmo. E a gente aceita visita também. Quem quiser ir conhecer o nosso projeto fisicamente, pessoalmente, está convidado. E, professor, também deixo as portas abertas aqui para o senhor. O dia que o senhor quiser vir conhecer o nosso projeto, ministrar uma aula de karatê aqui para as crianças, o espaço está aberto, o senhor vai ser muito bem-vindo, e aposto que as crianças vão gostar muito aí dessa nossa troca de informações. Vamos agendar isso daí sim, vamos fazer acontecer. Eu gosto bastante dessa troca de experiências aí. E quais são os dias das aulas? Hoje as nossas aulas são ministradas às terças e quinta-feiras, das 19h15 às 8h30, é a aula de Muay Thai. E na sexta-feira as aulas começam às 19h15 e acabam às 21h, que é a aula de recreação, educação infantil, que é a aula ministrada pela minha esposa. Então a gente atende esses 3 dias aí da semana. Maravilha, show de bola. Wellington, obrigado mais uma vez.
aí pela participação, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Também quero deixar aqui uma menção aos professores e os apoiadores do projeto. Não vou citar para não esquecer nenhum que foi comentado, mas a todos que estão sempre ajudando aí, parabéns e obrigado por estar incentivando as artes marciais na nossa cidade. Esse é o nosso grande propósito, cada vez mais aumentar o número de praticantes, aumentar o número de modalidades, de atendimentos dentro das artes marciais, e que a gente possa estar trazendo aí futuramente mais papos aqui entre o Projeto Soldadinhos e o Papo Faixa Preta, sobre outras experiências, os campeões que com certeza serão formados aí, e possamos sempre estar nessa parceria, nesse intercâmbio entre projetos também. Wellington, obrigado mais uma vez, boa noite a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado.